Bem, é isso aí, mais uma edição do Se Loga e hoje nós vamos trazer análise não de um smartphone, assim como você estava acostumado com essas três últimas análises nesse canal que está começando agora, mas já adoramos pacas, não é verdade? Hoje é o dia da análise do smartwatch chinês U8. E pasmem, esse smartwatch custa aproximadamente entre 55 e 60 reais. Será mesmo que esse chinês é bom para valer? Bem, quem já andou por aí nos mercados livres ou nos sites chineses como AliExpress, GearBest, entre tantos outros da vida, com certeza já se deparou com esse smartwatch, o smartwatch mais barato do planeta, o U8, que custa aproximadamente no Mercado Livre aqui numa média de 55 a 60 reais. E aí você pode pensar, poxa, um smartwatch, será que tem todas aquelas funções como o Moto 360, Apple Watch? Não. Por 50, 60 reais, aí você está pedindo muito, não é verdade? Mas ele traz algumas funções interessantes, entre a mais importante delas, a sincronização de notificações com aparelhos Android. Não esperamos assim um design exuberante, sobretudo nos materiais empregados, e é realmente o que ele oferece. O design é um design bastante sóbrio, e você pode encontrá-lo até nas cores preto, branco e vermelho nesses sites chineses da vida e aqui no Mercado Livre também, que na verdade é tudo produto que eles trazem da China. Pois bem, a parte frontal do aparelho é bem sóbria. A tela é uma tela TFT de 1.54 polegadas. A tela que é sensível ao toque tem uma responsividade, ela responde muito bem aos seus toques. Então, por 50 a 60 reais, pode ser que foi um dinheiro bem empregado, né? Porque a gente esperaria ali uma qualidade de construção um pouquinho pior, mas ela entrega uma boa qualidade de construção, sobretudo na pulseira. Quando você olha à primeira vista, você fala, mano, na primeira esse barato vai arrebentar. Mas não, dura muito bem. A gente já está com esse aparelho aqui tem 1 mês e meio mais ou menos e nenhum sinal de que ela vai arrebentar não. Na parte lateral aqui a gente tem um botãozinho, que é o botão que liga e desliga e que você desbloqueia o smartwatch. Também temos alguns botões capacitivos aqui na frente do aparelho que lembra os botões do Android. Temos um botão de voltar, um botão de lista de todos os aplicativos, que também é um botão que confirma as ações, e um botão no meio que ainda não entendi muito bem para que serve. Na parte traseira do aparelho não temos nenhum tipo de sensor, apenas uma chapa metálica de aço e nesse caso você não vai poder ter, como em outros smartwatches, os mais caros da vida, qualquer tipo de leitura biométrica, leitura de batimentos cardíacos e entre outras leituras que normalmente a gente vê nessas categorias de gadgets. Vamos dar uma olhada aqui em todas as funções que esse smartwatch oferece. Você tem, por exemplo, ali algumas definições, né, que você pode aceder no aparelho. Inclusive, importante nessas definições é falar que você tem também a possibilidade de trocar o watch face, o tipo de relógio ali na frente. Não são aquelas inúmeras opções que você tem no Apple Watch, por exemplo, a gente tem apenas 3 opções, 2 analógicas e uma digital, mas é interessante saber que você pode ter um pouquinho de personalização nessa parte que é primordial no relógio, que é mostrar as horas. Outra coisa interessante nessa parte aqui das definições do aparelho é que você tem aqui um link para os aplicativos, né? Um link via QR Code para os aplicativos que você tem que instalar no seu celular Android para que as notificações funcionem com o aparelho. Então tá aqui muito fácil para você poder baixar esses aplicativos, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Outra função muito interessante do smartwatch é que você pode ativar um alarme anti-perda. Como é que funciona? Todas as funções que precisam do celular, elas são feitas via Bluetooth. Então você acessa ali as informações do seu celular, assim como lista de contatos, outras coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, pelo Bluetooth. Quando você se distancia do seu celular e o sinal do Bluetooth começa a ficar inferior, o smartwatch começa a vibrar loucamente, falando, olha, você vai esquecer o seu celular em algum lugar. Para aquelas pessoas que são meio esquecidas e deixam o celular em qualquer canto, é uma função muito interessante. Agora, chegamos em algumas funções que são meio inúteis, e eu digo por quê. Pelo que nós tivemos acesso e que a gente pôde notar, elas não condizem com a realidade, elas estão ali só para encher mesmo o sistema do smartwatch U8 e não funcionam. Como, por exemplo, o barômetro, que fala da pressão e temperatura.
Por exemplo, estamos aqui marcando 31 graus de temperatura e hoje a gente está mais ou menos com uns 23 graus. Então, tem uma diferença muito grande, não dá para acreditar nessas medições do barômetro. Também temos altímetro, que mostra aqui a altura relativa, tal, menos 1,09 m, não é muito preciso, também acreditamos que não é o número correto. O pedômetro, que marca a quantidade de passos que você dá, e é interessante porque ele também fala aqui da quantidade de calorias consumidas. Bom, aparentemente também não tem uma medição correta, para você ter uma ideia, tipo, eu tô aqui parado, não dei nenhum passo, e ele já contabilizou um passo aqui, por exemplo, só de eu ter mexido as mãos. Então ele também não é muito confiável, essa medição do contador de passos. Outra função que aparentemente também não é muito exata é o monitor de sono. Como a gente falou que ele não tem sensores como monitoramento de batimento cardíaco, a única variante que ele vai levar em consideração para avaliar se você está dormindo ou não é o acelerômetro do aparelho. Então, se você mexe muito o braço ou não, ele vai falar se você estava dormindo ou não. E aparentemente não é uma medição muito exata de tempo de sono e de sono profundo, mas é uma medição interessante. Temos outras funções aqui, como função de calendário, alarme, calculadora, e essas funções funcionam muito bem. Cronômetro, por exemplo, também funciona muito bem, é uma outra função do aparelho. Temos dois aplicativos aqui também, que são aplicativos meio inúteis, aparentemente, que é o aplicativo de descanso, ou seja, ele vai avaliar se você, por exemplo, ficou muito tempo sentado, ele vai falar que você tem que fazer alguma atividade física, mas isso não é por inteligência do aparelho, mas você mesmo que fala, olha, eu quero ficar 1h30 sentado, aí você programa 1h30, daqui 1h30 ele vai falar, olha, você precisa se movimentar. Então não é assim muito inteligente, na verdade é você mesmo que programa, é nada mais que um programador. E também temos um programador para você não perder a hora de beber água. Muito interessante, porque você de repente está ali, não tem tempo. Opa! Inclusive é agora. Olha só como é que eu vivi até hoje sem esse smartwatch. Bom, agora é a parte mais importante do aparelho, que é a sincronização com o seu smartphone, porque afinal de contas até agora é tudo muito perfumaria, que qualquer celular que você tivesse ali o sistema Java rodando, você conseguiria ter essas funções. Mas a sincronização com o celular é o que vai dizer se vale a pena gastar 55 a 60 reais nesse aparelho ou não. Para começar, a gente tem que lembrar que tudo é sincronizado via Bluetooth com o seu aparelho. Sendo assim, ele pode ser conectado com qualquer aparelho, como por exemplo o iPhone, o Windows Phone ou o Android. Porém, algumas funções extras só são liberadas nos smartphones Android, pois há a possibilidade de você instalar um aplicativo no seu celular que libera as notificações no smartwatch. No iPhone e Windows Phone, você vai ter acesso à sua lista de contatos, você vai conseguir realizar chamadas, controlar chamadas pelo seu smartwatch, bem como recebê-las também, porque ele tem um alto-falante, que é possível você responder as chamadas, um microfone e um alto-falante. Então é possível você responder e ouvir quem está falando, mas você também pode controlar e ouvir pelo celular. E também você vai ter possibilidade de controlar suas músicas que estão no aparelho. Essas basicamente são as funções que você vai ter acesso no iPhone e no Windows Phone. E o legal também é que você pode, assim como na ligação, controlar a música pelo aplicativo. Então de repente você está com fone de ouvido e você não quer tirar o seu celular do bolso, você pode controlar ali, trocar de faixa e ouvir pelo celular ou até mesmo ouvir pelo smartwatch. Agora no Android, como eu já tinha falado lá no começo na questão das funções, que tinha o link para o aplicativo que faz essa sincronização, a gente tem diversas opções de aplicativos. O smartwatch indica duas, só que a gente teve alguns problemas aí com a questão da sincronização. A gente começou instalando o aplicativo MediaTek Smartwatch, que funcionou perfeitamente. As notificações do WhatsApp, por exemplo, você conseguia receber e ler a notificação na tela do smartwatch. Porém, depois de algum tempo, essa notificação começou a não funcionar. E aí a gente instalou um outro aplicativo que também é indicado pelo próprio smartwatch, que é o BT Notification. Ele voltou a receber as notificações do celular, porém nas notificações de mensagens, como Skype, Messenger
ou o WhatsApp, por exemplo, você não conseguiria mais ler a mensagem, apenas saber que chegou a mensagem e quem enviou. Acredito que isso é alguma atualização do aplicativo. E na Google Play a gente tem inúmeros aplicativos que fazem essa sincronização. Então é interessante você ir testando aí com o seu aparelho. A gente tentou parear ele com diversos aparelhos, alguns aparelhos as notificações funcionaram, em outros aparelhos a gente recebia notificações do Instagram, mas não recebia notificações do WhatsApp. Então acreditamos que é apenas uma questão de configuração do aplicativo, né, que faz essa sincronização, e também da versão do Android que seu smartphone leva. Outra função interessante que a gente tem instalando esse aplicativo é a operação da câmera do celular através do smartphone, ou através do smartwatch. Não sei se tem muita utilidade, mas você consegue aceder, olha que palavra bonita, você consegue aceder à câmera do seu smartphone pelo Bluetooth. Ativando aqui, você clica no aplicativo de câmera BT e quando você clica nesse aplicativo, ele abre a câmera do seu telefone e você consegue visualizar a câmera e efetuar a captura da câmera através do smartwatch. Não sei qual utilidade que isso tem, mas é alguma coisa interessante. Bom, se você tem um aparelho Android e tem às vezes receio de tirar ele na rua a todo momento, de você de repente receber uma notificação e aí você fica naquela dúvida se é uma notificação importante ou não para você tirar o celular do bolso, ou de repente até mesmo o seu trabalho exige que você não fique tirando o celular toda hora do bolso, eu vou te dizer que vale a pena sim. Você deixa ali de comer o seu Big Mac com a namorada, aí você compra. É uma novidade tecnológica interessante, é um gadget interessante e que vai te auxiliar se você possuir um aparelho Android, porque aí justifica sim pelas notificações. Agora, se você tem um iPhone ou Windows Phone, infelizmente ele não vai fazer muita coisa além de controlar as músicas do seu celular. Então, acredito que pode não ser uma alternativa interessante. Então por 55 a 60 reais, se você estiver lá de bobeira, tá sobrando na sua conta e você tem um aparelho Android, faça essa compra interessante. Lembrando que se você comprar no site chinês, por exemplo, no GearBest, ele tá por $7,99, o que numa conversão direta dá por volta de R$27 e que provavelmente pelo tamanho do dispositivo você não vai ter nenhuma taxa alfandegária quando ele chegar. O lado ruim é que vai demorar por volta de 2 meses para você receber o aparelho. Agora, se para mim valeu a pena, cara, eu não sei como é que eu consegui viver sem ele e sem poder beber água na hora certa.